esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensais? É lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. O profeta Isaías é nosso companheiro na liturgia de hoje, o profeta dos sonhos, de onde decorrem as imagens mais belas da Sagrada Escritura a respeito da vinda do Messias. O profeta é aquele que deve suscitar esperança e ânimo do povo, tanto quanto também é aquele que empresta os seus lábios para o juízo de Deus. Deus que, como um médico, nos ajuda a ter consciência de nossas enfermidades, e uma das grandes enfermidades da nossa existência humana é quando nós perdemos a capacidade de discernir sobre aquilo que é valor ou não, porque nós nos tornamos um produto. É atualíssima a profecia de Isaías, tanto quanto dos profetas, ajudando-nos a entender que as riquezas verdadeiras só podem ser descobertas na pobreza, no esvaziamento, porque quando estamos cheios de nós mesmos, nós nos iludimos com coisas que podem ser corroídas pela traça e pela ferrugem e roubadas por ladrões. Ladrões não só do ponto de vista físico, hein? Mas a ansiedade também é um ladrão que nós trazemos dentro de nós, não é? Roubando nosso respiro, nossa esperança, a nossa tranquilidade. Isaías, então, recorre a imagens que têm como objetivo suscitar a esperança num povo que está experimentando o exílio. Essa é uma constante na história de Israel. Nós estamos agora, mais uma vez, acompanhando nos jornais o risco a que está submetido aquele povo, que desde 1940 tem uma nação constituída. Inclusive, eles são muito gratos ao Brasil por conta de um dos nossos embaixadores, não é? A relação de Israel com o Brasil deve-se a Oswaldo Aranha, que foi um grande articulador do ponto de vista diplomático para a constituição do Estado de Israel. Aquilo que esta nação está experimentando agora é uma constante na história. Israel esteve submetida ao Egito, à Assíria, à Babilônia, aos persas, aos gregos, aos romanos, e há pouco tempo atrás atravessou a Shoah, erroneamente chamada de Holocausto, que foi aquela grande vergonha para a história da humanidade durante o período da Segunda Guerra Mundial. Portanto, é um povo que constantemente está sendo jogado para lá e para cá, tiranizado, desfeito, rasgado, partido no meio, como nenhum outro experimento que significa, num momento, ter certas seguranças, terra, povo, nação, templo, o direito de expressar a sua fé, e num outro instante, assim do nada, o risco de já não ter mais. É um povo que sofre. E é num desses momentos do sofrimento que se situa a profecia de Isaías. Isaías está cantando, poetizando o retorno do exílio da Babilônia através das mãos de Ciro. Ciro, que é um dos reis da Pérsia,
que é quem garante a Israel o direito de voltar do seu exílio para a terra prometida. E assim começa abrindo essa profecia. Isto diz o Senhor sobre Ciro, o seu ungido. Tomei-o pela mão direita, para que possa submeter os povos ao seu domínio. Ciro é um rei pagão, um rei persa, portanto não judeu. Mas está sendo atribuído a ele um título que é próprio dos reis judaicos, que devem ser ungidos, porque a unção significa ser investido da força de Deus e poder exercer em nome dele o direito e a justiça. O que Isaías está ajudando a perceber? Que Ciro, embora não sendo um rei judeu, está estabelecendo aquilo que é vontade de Deus, age em nome de Deus. Trocando em miúdos, o que Isaías está ajudando-nos a perceber é aquilo que está na boca das nossas avós como um ditado. Deus escreve certo por linhas tortas. Ciro é uma grande linha torta. É um rei que não é judeu, o povo está experimentando um exílio e deve sair deste exílio. Então, nesta linha torta, neste desencontro, nesse aparente avesso e neste aparente abandono, o Senhor foi tecendo, foi costurando, e no momento oportuno vai fazer aquilo que é a especialidade dele, cumprir o que jurou. Então Isaías está cantando, como também será cantado de um outro modo pelo profeta Ezequiel, um Deus cuja especialidade é sair dos túmulos, entende? Lá onde nós estamos numa situação de morte, angústia, de risco de nos desfazer, é Deus quem vem com a sua graça e com a sua unção, porque toda a história, seja a história humana, seja a história de cada um de nós, é conduzida pelos desígnios misteriosos de Deus, que cuida de nós com a mão direita. Aqui está um hebraísmo, nada contra os canhotos. É que a mão direita é o símbolo de Deus que tem para conosco uma ação de proteção. A mão direita é símbolo da sua força, do seu auxílio, é do cuidado, entende? Porque o Salmo 88, 89 fala de uma mão de Deus que repousa para sempre sobre a casa de Davi. A mão de Deus é um símbolo aqui, esta mão direita, da aliança, de um Deus cujo amor nunca se cansa, entende? Nada, nenhum avesso da história, nenhuma contradição da história, e inclusive nem os nossos pecados podem esgotar o amor de Deus, cuja mão é força em nosso auxílio, é proteção, cuja mão exerce o seu amor e a sua misericórdia. Cantamos isso num salmo. É a mão direita de Deus que fez estas maravilhas, é Deus quem tece com a obra de sua graça. Aí no versículo 4 se diz: por que é que Ciro é investido desta autoridade? Por causa do servo Jacó e de Israel, o escolhido e o eleito de Deus. O que esse versículo 4 ajuda a entender? Que Deus tem para com Israel um amor que é estendido a todos nós, porque nós nos tornamos pela fé descendentes de Abraão, um amor que elege e que alcança. O que quer dizer o escolhido? Por que Jacó é o escolhido, é o separado da parte de Deus? Porque a ele e nele se confirmou a promessa dos patriarcas. E o que Isaías está ajudando a perceber, e o Salmo também? Que aquilo que Deus amou por um só segundo, ele jamais é capaz de deixar de amar. É um amor que não é só afetivo, entende? Mas ele é efetivo. Um amor que é capaz de salvar, mesmo nas circunstâncias mais adversas. E a mão direita é um símbolo deste compromisso. No dia em que se faz o matrimônio, quem já fez essa besteira, digo não, quem já se casou, vai se recordar que o padre diz assim, depois do momento dos votos, para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio, o padre é o diácono, né? Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio, dai uma ao outro a mão direita. Aí o padre ou o diácono vai dizer assim, eu vou falando e você repete. Eu, fulano de tal, te recebo fulana, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, com sogra, com cunhado, com boleto, com vizinho. Entende? A mão direita está junta. Então é isso que Isaías está querendo dizer. Deus uniu a nós a sua mão direita, e é um compromisso de vida e de morte. E nós sabemos, não é? Um casamento é uma pequena variação de morrer. É um contrato de vida e de morte, e há momentos em que a gente tem vontade de perder o réu primário.
Eu não vou denunciar, mas eu vi uma esposa olhando para o esposo ali agora, olhando assim para... E você que é esposo, fica firme, viu? Porque não vai na onda do padre, não, porque eu sei que vai estar com ela em casa, e aí você vai se ferrar. Mas a mão direita, dai um ao outro a mão direita, quer dizer, é um compromisso em tudo, inclusive nos avessos. Deus está dizendo, através da vida do profeta Isaías, que ele não está brincando com o seu amor e com o seu compromisso em direção a nós. E aí nós vamos entender por que esta primeira leitura é colocada em face ao Evangelho. Porque os fariseus vieram para testar Jesus com muito cinismo, com muita hipocrisia. E eles então perguntam a Jesus, nós devemos ou não pagar impostos? Colocam Jesus numa encruzilhada. Porque se Jesus dissesse que sim, ele ficaria ruim com o seu próprio povo. Porque imagina, né, os romanos eram uma nação imperialista e opressora. Mas se ele dissesse que não, ele seria visto como um rebelde político. Então Jesus, com muita sabedoria, ele pede uma imagem. E diz, de quem é o rosto nessa imagem? E eles dizem, lógico, que é de César. Então Jesus diz, a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E aqui está uma consciência muito profunda. A cada um aquilo que lhe pertence. É um princípio de justiça que deve estar presente em todos os momentos da nossa vida. Para Mateus, a justiça é uma palavra muito importante, porque justiça significa compreender que nós somos devedores uns dos outros. Do ponto de vista legal, temos obrigações legais para com o nosso país e para com a nossa sociedade, mas em todas as relações. Uma amizade pede uma justiça, porque senão não é amizade de verdade, mas é apenas usurpação, a gente está se aproveitando do outro. Não é ruim ter amizade com alguém que só tem interesse com a gente, no que a gente pode oferecer? Um casamento pede uma justiça de gentileza do esposo, de compreensão e de paciência da esposa. A nossa relação com Deus pede uma justiça, como lembra o Salmo 99. Por que ele pode cuidar de nós como um pastor? Porque Ele mesmo nos fez e nós somos seus e nós somos o seu povo e seu rebanho. Nós não somos para as coisas deste mundo, para as ilusões deste mundo. Nós somos para Deus, porque foi Ele que nos criou e nós somos sua imagem e semelhança. É isso que os fariseus não conseguem entender. Então, se há impressa numa moeda pagã a imagem do governo, então cabe-se ao governo, né? E nós sabemos muito bem, isso aqui não acontece no Brasil, evidentemente, mas lá na Dinamarca, ou em Madagascar, ou em algum outro país sem lei, que o preço do crime compra o juiz. Como lembra Maquiavel, quando o governo ou o príncipe traz alguma lei nova, todo mundo fica assustado, porque nós nunca ouvimos dizer de uma lei do príncipe que beneficia a nós. É lógico que nós estamos dizendo de Florença, de Madagascar, da Dinamarca, nós não estamos dizendo daqui do Brasil. E se isso acontecesse no Brasil, eu não diria, porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado, não é? Mas então, há o governo que é do governo. Inevitavelmente, o dinheiro deste mundo é injusto. Inevitavelmente. Não o seu, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas, inevitavelmente, se sobra na nossa mesa, falta na de alguém. Ontem eu estava lavar o meu carro e eu estava olhando os meninos assim, jovens, lavando o carro, né? Estava observando eles. Aí eu reparei assim, todos negros. Isso é uma vergonha para o nosso país. Ainda hoje, a cor subalterna e do serviço é o negro. E eu pensei, onde estaria eu se não fosse o cuidado dos meus pais, a educação, o zelo da igreja? Entende? Então, há um princípio de injustiça nas nossas relações. E nós temos que estar atentos a isso. Porque elas são hipócritas, porque elas são excludentes, porque há abuso, porque há pessoas que não pagam o que é devido aos empregados dentro de casa, que pagam R$8.000 num iPhone, mas querem barganhar com o pintor da casa. Entende? Há uma hipocrisia nisso. Então Jesus diz, olha, a hipocrisia, mas a Deus o que é de Deus. E o que é a grande imagem de Deus, a grande preciosidade que Deus tem? Cada um de nós somos dele. Lembremos-nos do livro do Gênesis, quando Deus cria o homem do boneco de barro, ele o constitui a sua imagem e semelhança. Portanto, temos que tomar consciência, nós em primeiro lugar, essa é a nossa dignidade, porque senão a gente vai se vender por qualquer preço. Hoje em dia todo mundo quer ser TikTok disso, famoso daquilo, postar isso, aquilo, exibir uma imagem que não tem um compromisso com uma identidade. Porque se eu não sei do meu valor, da minha identidade, se eu não sei quem eu sou para além daquilo que eu faço, daquilo que eu exibo e daquilo que eu posto, eu estarei o tempo todo tendo que reproduzir imagens para os outros.
tentando me parecer com os outros, sem tomar consciência do que eu sou, do meu valor e da minha dignidade. Estarei me vendendo por qualquer preço. E, inclusive, nós sabemos bem, né? Por que hoje, quando a gente pesquisa ou fala alguma coisa, as redes sociais nos apresentam exatamente aquilo que a gente quer? Porque nós nos tornamos um produto. Os seus dados, né? Quando a gente vai se inscrever numa rede social, a gente autoriza um tanto de coisa, já repararam? Nós estamos dando às redes sociais o direito de pegar os nossos dados, nossas informações e venderem para grandes empresas que eu não vou citar, porque, como disse, não tenho dinheiro para pagar advogado, que vão fazer barganha com esses dados e vão nos oferecer lá no nosso feed do Instagram exatamente aquilo que a gente pesquisou. Então, Jesus está nos ajudando a perceber, a estar atentos. Qual é o nosso valor? Nós queremos nos parecer com quem? De onde vem a nossa dignidade? Porque aquilo que nós amamos irá conferir sentido à nossa vida ou nos fará perecer. Porque a gente morre precisamente por aquilo que ama. Se o sentido da nossa vida for se parecer com esta ou com aquela pessoa, exibir isto ou aquilo, viver esta ou aquela vida, nós iremos cedo ou tarde pagar o preço disso. Todas essas coisas, a imagem, estar bonito, estar bem arrumado, ter o carro do ano, tudo isso é muito bom, muito importante. Mas as riquezas deste mundo, como lembra um grande amigo meu, Sr. João do Carmo, lá da colônia de Santa Isabel, em Betim, ele diz, as riquezas deste mundo, elas apodrecem, elas viram lixo. Então, se o sentido da nossa vida for ser a imagem e semelhança dessas riquezas, a gente apodrece e vira lixo. Mas se o sentido da nossa vida for ser feito à imagem do homem interior, lembra o apóstolo Paulo, nós iremos nos refazer a cada momento, nos constituir segundo a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é para isso que nós somos feitos, para compreender a imagem dele em nós. E Deus está à procura desta imagem. Ele está à procura. Porque ele perdeu essa imagem no jardim do Éden, por consequência do pecado. Então, tudo que Deus faz, todo o seu empenho, todo o seu cuidado, nos guardando como a pupila dos olhos, é para que a gente tome consciência da nossa vocação, a sermos filhos de Deus, povo da aliança, a nos parecermos, como lembra o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, cada um tem que se perguntar se tem em si as feições e os sentimentos de Jesus Cristo. Tomemos consciência disso. Quando as pessoas nos veem em nossos relacionamentos, em nosso trabalho, elas veem feição de quê? Porque tem pessoa que a gente olha e fala assim, essa criatura não é imagem e semelhança de Deus, mas isso é um rascunho. E nós somos imagem do quê? Quando as pessoas nos veem dentro do ônibus, no caixa de supermercado, ontem eu fui comprar uma carne, que eu adoro carne. Não tem gente que diz que é católico não praticante? Eu sou vegano não praticante, eu adoro carne. Aí fui comprar uma carne num supermercado aí que eu não vou falar porque não está patrocinando a família dos devotos, eu olhei para o lado e fiquei assustado com a soberba da mulher com o açougueiro. Falei, não estou acreditando numa coisa dessa. E aí eu olhei para mim mesmo e falei assim, meu Deus, será que eu me comporto desse jeito de vez em quando? Será que essa mulher é uma cristã? Imagem e semelhança de Jesus Cristo? É bem possível que sim, né? Que seja cristão de nome, mas não seja de imagem e de fato. Tomemos consciência disso. Nós, em nossa vida, somos o único evangelho que a maior parte das pessoas vai poder ver de segunda a sexta. Se em nós não se verificar a imagem do Cristo, significa que nós não nos encontramos de fato com Ele, mas estamos vivendo uma religião de exterioridades e de hipocrisia. Estejamos abertos a deixar que o Cristo vá formando em nós, pela força do Espírito, a sua imagem, restaurando-a, porque Ele está à procura desta imagem perdida no jardim do Éden, lá onde todos nós, num sentido simbólico, nos perdemos, e também estejamos abertos a ver o rosto uns dos outros, com amor, com gentileza, porque o rosto do outro, como lembra Levinas, o filósofo, é uma epifania, é uma manifestação de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,